de domingo. Vamos iniciar o culto deste domingo de uma forma um pouco diferente. Eu quero pedir que todos vocês se sentirem à vontade de dobrar os joelhos, se quiserem ficar de pé ou sentados com a cabeça baixada. Vamos fazer um momento de oração. E nesse momento de oração você fala com Deus, você tem a sua intimidade aí com Deus. E vamos permanecer nesse momento de oração por algum tempo. Feche os seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, queremos nos colocar na Tua presença nesta noite. Neste momento, Pai, queremos que o Senhor nos acalente com o Teu abraço, do Teu Santo Espírito, que o Seu Santo Espírito venha estar entre nós, passeando, tocando na vida de cada um daqueles que precisam. Senhor Deus, queremos nos colocar em Tua presença agora, Pai, queremos falar contigo, queremos entregar um pouco mais a Ti, queremos sentir um pouco mais de Ti, Pai. Se for necessário que a gente peça por algo, que vamos pedir neste momento. Se for necessário que a gente receba algo de Ti, que vamos receber, que seja feita a Tua vontade, Pai. Não queremos nada além da Tua vontade. É o que Te pedimos neste momento. Continue falando com Deus, amado. Continue de olhos fechados, adorando a Ele. Se for necessário que levante um clamor, levante uma adoração, sinta-se à vontade. Boa noite, paz com todos. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para nos render a Ele. Eu estava orando e dizendo assim: Senhor, para que eu seja um vaso pronto para receber o óleo, o azeite, eu tenho que ser quebrado. E às vezes Deus quebra uma vez, não está bom. Aí depois Ele refaz, quebra de novo, vai quebrando a gente até que a gente seja um vaso que possa receber o azeite. E que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre nós, sobre esse vaso que é você, que sou eu. Que esse vaso nessa noite possa se encher do óleo do Espírito. Que você possa realmente adorar, entregar o teu coração, tua mente, se desligar de tudo, das dívidas, dos problemas. Agora não é para pensar em nada dessa vida, é para entrar em adoração. Entramos já em adoração, começamos adorando através da oração. Agora vamos adorar com música, e aproveita esse momento para que o meu coração possa estar quebrantado em adoração. A paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Vamos adorar o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, em espírito e em verdade, amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos.
prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus.
gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo.
do rei Uzias, Isaías teve um sonho. Ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E acima do Senhor estava ali os serafins. Os serafins rodeavam por cima do Senhor e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Hoje temos um culto de ação de graças e vamos iniciar esse momento de ações de graças, onde vamos contar as nossas ações, iniciando com um louvor que diz sobre o que recebemos de Deus. Eu gostaria de chamar a Letícia para vir cantar este louvor. Me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo
Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, tua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar, ainda que sejam infinitas, tuas bênçãos eu irei contar. As palmas louvam ao Senhor. Gostaria de chamar o pastor Paulo Sérgio. Quero cumprimentar a todos com a paz e a bênção do Senhor Jesus. E quero começar a dizer para você o seguinte: você acabou de cantar esse cântico e a gente sempre diz o seguinte: vivemos o que cantamos? Aí todo mundo diz sim, vivemos o que cantamos. E eu e você então acabamos de declarar que ainda que seja infinita, minhas bênçãos eu irei contar. Você cantou? Então hoje é um culto de ação de graças. E eu gostaria de começar dizendo para vocês o seguinte: se eu errar a palavra aí, vocês me desculpem, principalmente vocês que estão nos assistindo aí. Nos Estados Unidos tem 3 grandes festas. Uma nós consideramos profana, né, que é Halloween, é isso? A outra é o Natal. E a principal festa deles é Ação de Graças. Eu não vou querer falar em inglês aqui. Mas para eles é a principal, é muito maior ainda do que o Natal. E o brasileiro gosta muito de copiar algumas coisas dos Estados Unidos, não é? E a Halloween é um sucesso aqui no Brasil. Está crescendo a cada ano, na escola está proliferando, a gente aqui com as crianças, lá no Aricanduva, a gente tem que bombardear com os meus netos, com tudo para dizer: não entra nessa, eu não concordo com essa festa, e ela está seguindo cada vez mais. E eu tenho feito uma pesquisa assim de longe, mas muito de longe, nas igrejas principalmente, a começar de nós, da comunidade evangélica Paz e Bênção, que quando chega, foi quinta-feira agora, né? O dia de ação de graça, as igrejas não comemoram. Não faz com que esse movimento tão maravilhoso, que eles trocam presentes, eles se entregam, né? No governo passado, retrasado dos Estados Unidos, a gente viu lá o Obama distribuindo comidas e uma série de coisas e tal, enfim, até o presidente participa dessa festa. E nós brasileiros que deveríamos falar assim: olha, vamos contar as bênçãos, vamos dizer das muitas bênçãos que nós temos recebido até aqui, a gente não faz. Então começamos esse ano, né, foi ideia da minha filha Keren, que nós fizéssemos um culto lá no dia de ação de graça, que foi quinta-feira agora, e para a glória do Senhor, né? Os irmãos que estiveram lá, foi um sucesso. Teve a irmã Lúcia, que acompanhou pelas redes sociais também, e teve uma irmã que me procurou, na verdade no outro dia, ela falou: pastor, a igreja estava tão cheia, que eu fiquei pensando, normalmente se enche a igreja quando a gente fala que é para receber a bênção, e dessa vez o povo veio para contar a bênção. Então foi muito maravilhoso, e eu creio que vai ser uma maravilha hoje aqui também. E nós vamos começar com a primeira bênção desta noite, chamando o casal Lucas e Yasmin. Também gostaria que o pequeno
Samuel também estivesse. E o Lucas e Yasmin vai começar abrindo esse momento de bênçãos, estando aqui na frente, contando essa bênção, e logo em seguida a gente vai fazer um ato muito interessante, mediante a palavra de Deus, a respeito da vida do pequeno Benício. Amém? Gostaria que vocês estivessem então à frente. Primeira bênção da noite, você já vai pensando na tua bênção aí. Eu gostaria que ninguém escapasse. Gileade, pensa na tua bênção aí. Eu já tenho a pequena Helena ali na fila pensando, né? Tenho a Ana, tem um monte de gente aí esperando esses momentos. Então eu gostaria que a Sandra estivesse aqui comigo. Pode subir até aqui, Yasmin. Samuel vem vindo aí, contando a bênção. E antes de tudo isso, eu passo a palavra para vocês, para contar a bênção do pequeno Benício. Quem começa? Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje a gente veio aqui participar do culto, né? E também marcamos com o pastor de apresentar a nossa bênção, que é o Benício, nosso segundo filho. Espera aí que você já vai falar. Que é o nosso segundo filho. A gente sonhou muito com ele, né? E a gente tinha planejado de ter um filho. O Benício veio até antes da hora, mas a gente acredita que tudo é no tempo de Deus, né? E hoje a gente queria apresentar ele na presença de Deus, pedir que os irmãos orassem também pela vida dele. Espera um pouquinho. Samuel já foi apresentado anteriormente em outra igreja, mas eu fico honrado de poder estar apresentando ele no altar do Senhor aqui hoje, nessa igreja. Quer falar alguma coisa? Sim. Paz do Senhor, irmãos. Obrigado. De nada. Yasmin, só fala um pouco pedacinho da gestação da mulher, sempre um pouquinho difícil, aquela coisa toda, o parto. Como que foi? Deus esteve em todos os momentos com você? Sim, esteve em todos os momentos. Na hora do nascimento dele teve uma complicaçãozinha, mas Deus estava na frente, abençoou, né, filho? E é isso, eu tenho um pouco de vergonha. Amém, glória a Deus. Mas aí está esse casal maravilhoso que o Lucas, já de muito tempo atrás, ele fazia parte aqui da comunidade na época das células, né? Estava aqui e agora, algumas semanas atrás, já está conosco, e hoje nós vamos ter esse momento de alegria. Mediante a palavra, amados, nós vamos estar lendo aqui que nós não fazemos batismo de bebê. Está todo sorridente, vocês não estão vendo aqui, mas ele está rindo para mim. Mas para quem me conhece, todas as vezes, Yasmin não se assusta se isso acontecer. Todas as vezes que eu apresento a criança, ela chora, mas chora bastante. Todos eles, todos meus netos, todos isso. E a última vez agora, eu pensei que não fosse chorar, estava todo sorridente, mas de repente desabou a chorar. Mas agora ele está sorrindo para mim. Amém, bênção. E nós não fazemos o batismo, por quê? Porque o batismo, segundo o que nós cremos, e que está escrito na palavra de Deus, vou ler apenas um texto aqui. Pedro, então, disse, lá em Atos do capítulo 2, 38, disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele estava falando? Arrependei é para quem já tem um entendimento da palavra de Deus. Jesus também disse lá na sua palavra, né, que quem crer e for batizado será salvo. Então, a Yasmin pode crer pelo Benício, o Lucas pode crer pelo Benício, mas o Benício ainda não tem essa consciência de crer. Por isso nós, a comunidade evangélica Paz e Bênção, nós não efetuamos o batismo do bebê. Respeitamos aí outras denominações que assim o fazem, mas nós não fazemos. Então hoje vai ser uma apresentação diante de Deus. Isso nos remete o que o próprio Senhor Jesus foi
apresentado. Lá em Lucas capítulo 2, verso 21, diz assim: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, o menino não precisou fazer isso com Benício, porque era da lei. Foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Terminando os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no em Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Terminando os dias, ou seja, para os homens era cerca de 44 dias, e para as mulheres era 60 e poucos dias. Não me pergunte por que essa diferença, mas para apresentar levaria um tempo maior para as meninas. Então hoje nós vamos efetuando isso como a primeira bênção a ser contada, né? Nessa noite. Depois virão tantas outras que você, eu creio que já está preparando no seu coração. Amém? Aqui está a vidinha do pequeno Benício, já bem pesadinho. Nós vamos estar apresentando na presença do Senhor. Se a igreja quiser ficar em pé, pode ficar. Estenda suas mãos, somam comigo aqui, e nós estaremos apresentando no altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço pela fé do Lucas, eu te agradeço pela fé da Yasmin, eu te agradeço pela fé do Samuel, e também pela pequena fé que ainda nós não conhecemos, mas está já sendo gerado no coraçãozinho do Benício. E eu chego na tua presença em ações de graça, em agradecimento pela concepção, pela gestação, pelo momento do parto, e como disse a tua serva Yasmin, teve alguma complicação, mas tu esteves presente em todo o tempo. E agora, Pai, eu levanto essa criança diante da tua situação primordial, Senhor, que é a de abençoar as crianças, que é herança tua. Eu levo essa criança diante do teu altar, dizendo: Senhor, tu com as suas copiciosas bênçãos, venha sobre a vidinha do Benício, abençoando com toda sorte de bênçãos dos lugares celestiais em Cristo Jesus, dando-lhe, Senhor, um crescimento, a proteção, Senhor, dando-lhe ele, Pai, aquilo que o pai não consegue fazer, nem a mãe, e em todos os momentos dessa vidinha, tu esteja, Senhor, segurando, fortalecendo, amparando esta criança. E eu te louvo, Senhor, porque é dos altos céus que vêm as bênçãos, e nós, em agradecimentos a Ti, ofertamos, Senhor, essa criança no Teu altar, dizendo: cuide dela, Senhor, porque os pais, por mais que queiram, não têm isso. Nós, por mais que queiramos, não conseguimos isso, mas pela Tua autoridade e a Tua graça, nós, Senhor, agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus, por toda a sorte de bênção que essa vidinha terá desde este momento até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém, e louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, a palavra diz que a criança é herança do Senhor, mas também a palavra diz que o pai e a mãe devem ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque ainda na sua velhice ele não se desviará dele. Eu gostaria de perguntar para o Lucas e para a Yasmin: vocês estão dispostos diante de Deus e da igreja levar essa criança ao conhecimento da palavra de Deus? Sim. Sim. Nós somos também parte da família do pequeno Benício. Nós também estaremos ajudando vocês a conduzir essa criança no caminho que ela deve andar, nas escolinhas, nos momentos do culto, em tudo isso. Mas a responsabilidade maior é de vocês. E eu entrego agora para o pai essa criança,
dentro daquilo que você pronunciou diante da igreja, que você e a Yasmin têm a responsabilidade de cuidar dessa criança. Agora você pode passar para a mãe, que também tem a incumbência de realizar esse grande feito. E através da irmã Sandra, secretária geral da igreja, nós queremos entregar esse certificado, e um de vocês dois vão ler para a igreja a respeito do Benício. Depois tiraremos foto. Certificado de apresentação. Certificamos que Benício Zade Gomes nascido em 14 de julho de 2025, filho de Yasmin Karine da Silva Zade e Lucas Zade Gomes, foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo no dia 30 do mês de novembro de 2025, nas dependências da Comunidade Evangélica Paz e Bênção Parque do Carmo, pelo pastor Paulo Sérgio de Souza, comprometendo-se pais e familiares perante a igreja a orientarem e conduzirem o Benício ao caminho do Senhor sobre a instrução da palavra de Deus. E aí tem a assinatura do pastor aqui, da pastora Sandra. E embaixo tem levaram a criança a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 22. E eu agradeço ao pastor, à pastora. Inclusive tem um adendo. A primeira vez que eu e a Yasmin viemos juntos para a igreja aqui, eu já conhecia a igreja, né? Mas foi a primeira vez que a gente veio junto. Estava tendo uma campanha, acho que de final de ano, em que a gente colocaria 3 desejos que a gente tinha para o próximo ano. Foi em 2014, acho isso, né? E naquela época a gente morava ainda de favor na casa dos meus pais, a gente ainda estava começando a caminhar, não éramos casados ainda. E os nossos 3 desejos foram que a gente casasse no ano seguinte, né? Conseguisse arrumar a nossa casinha, e que, se Deus pudesse abençoar a gente também com um carro, porque a gente ainda não tinha. E aconteceu exatamente no outro ano isso. A gente casou no civil, né, amor? Conseguimos alugar uma casa praticamente de frente à casa do meu pai. E no final do ano Deus abençoou a gente com uma moto. Não foi um carro, mas foi um ponto de partida na nossa vida. Hoje, graças a Deus, a gente tem nosso carro, tem a nossa casinha, temos 2 filhos. E naquela época eu não tinha noção de tudo que poderia vir a acontecer na minha vida com a Yasmin. Então, essa igreja tem também um pedaço muito grande na nossa história, no nosso coração, porque foi algo que marcou muito a gente. E eu agradeço ao pastor, à igreja e a todos os membros. De nada. Daqui para frente, bênçãos que não tem fim. Quem é o primeiro ou a primeira que virá tomar o microfone e dizer: olha, eu acabei de cantar que eu ia contar bênçãos que não tem fim. Talvez a Letícia que cantou, então. Aí, Gileade. Glória a Deus. Pode subir aqui, filhão. Paz e bênção, igreja. Eu gostaria de agradecer por esse ano a vida dos meus avós, que já têm uma certa idade, pela vida dos meus pais, dos meus familiares, dos irmãos aqui da igreja, que esse ano aqui eu conheci aqui, né, pastor? Primeira vez que eu vim. E pela minha saúde, por algumas bênçãos profissionais que eu ainda vou receber, eu já estou agradecendo de antemão. E basicamente é isso. Amém? Graça e paz, amados, boa noite. Eu louvo a Deus, né, por esse ano 2025. Eu me aposentei em 2020, para a glória de Deus, né, depois de 30 anos trabalhando para o estado de São Paulo. E aí eu me propus, minha filha falou: mãe, a gente comprou van escolar e queria que a senhora fosse a nossa monitora, né? Aí eu falei: não, eu aceito. Até vocês pagarem a van, eu aceito ajudar vocês como uma voluntária. E quando você terminar de pagar a van, eu saio. E eu fiquei
E já estou no 2º ano, e eles compraram outra van e eu continuo trabalhando com eles. E chegou em agora no final do ano, eu falei, olha, filha, agora não dá mais, eu quero ser voluntária, quem sabe na Munos, em outro lugar. Eu preciso, né, ser útil também na obra do Senhor. Eu não sei ainda estou meio dividida, mas quase decidida a abandoná-los, né, nesse sentido. E o Senhor nos abençoou maravilhosamente, dando livramento, porque não é fácil, né? E trabalhar com criança é uma responsabilidade muito grande. Então foi um ano abençoado, pude trabalhar com eles. E uma outra bênção também é que eu estive na Bahia e lá muito calor, eu tomei muita água de coco. E aí acho que o potássio aumentou, né? E eu sei que quando eu voltei para São Paulo, meus familiares moram lá. Eu voltei praticamente no mesmo dia, né? Comecei a sentir muita dor. E me contorcia de tanta dor. Eu fui ao médico, fiz exames e ele falou, você está com uma pedrinha nos rins. E ele falou, olha, para a pessoa que está com pedra nos rins, a dor é insuportável, você tá até tranquilinha para quem está com a pedra nos rins. Eu só me contorcia, mais a boca calada, intercedendo ao Senhor. Eu sei que eu fiz os exames, passaram medicamentos, eu sei que eu não sei para onde essa pedra foi, só sei que nunca mais eu senti essa dor. Eu, Senhor, repreendi todo o mal, eu não sei se ela foi esmiuçada, eu não sei se ela foi expelida, mas eu sei que nunca mais senti aquela dor. O Senhor teve misericórdia de mim, ouviu o meu clamor e me deu vitória. E aqui estou para glorificar e exaltar o seu santo nome. Tenho outras bênçãos para contar, mas eu vou contando com o passar do tempo. Amém? Senhor. Amém. Então, ainda minha avó, ela ainda não melhorou do braço. Então, ela ainda está tomando remédio para ela melhorar do braço, porque ela caiu na cozinha e ela quebrou o pulso. Aí ela tinha que ir no médico e ela agora está usando cadeira de rodas, porque ela ainda não está conseguindo andar. Aí minha tia, eu fico ajudando ela, porque ela, às vezes ela precisa de uma ajuda. Aí quanto mais eu ajudo ela, mais ela fica feliz comigo. Aí também minha avó, ela tem que tomar um monte de remédio para ela melhorar. Então nós vamos estar orando, né, para que tudo isso termine rapidamente. A Helena fazia parte da nossas crianças aqui do período da manhã, mas aí ficou com preguicinha de levantar cedo, né, Helena? Mas tudo bem. Quem é a próxima? A Letícia, que está sorrindo lá. Manda aí, Letícia. Alice. Salve, irmãos, capaz do Senhor. Eu tenho motivo demais de me alegrar na presença do Senhor, dar graças a Ele por eu estar de pé aqui. Meu problema de saúde é muito grave, mas eu continuo feliz, firme, andando e confiando no Senhor. O que Ele quiser fazer da minha vida, eu estou nas mãos dEle, assim eu creio. Mas a minha bênção maior esse ano de 2025 foi a vida do meu filho Maurício, né? Que ele precisava muito, ele falava, mãe, eu quero casar, mãe, o que eu faço? Eu conheço uma moça, depois eu vejo que não dá e eu já não quero, conheço outra, não quero, conheço outra, eu já não quero. Falei, filho, vamos colocar na mão do Senhor, né? O Senhor é tudo na nossa vida. E tudo que a gente coloca na mão do Senhor, com fé, e você está pedindo uma coisa justa, eu quero ser um pai de família, quero ter uma esposa que me respeite. E assim foi feito. Eu e ele, nós começamos a orar, pedir a Deus. Aí o Senhor preparou uma nora maravilhosa, tanto quanto a Letícia, que é uma bênção na minha vida, preparou a esposa do meu filho Maurício. E assim eu agradeço a Deus por esse ano. Essa foi a maior bênção que eu tive, né? Porque bênçãos a gente tem todos os dias, da nossa casa está sendo mantida, nossos filhos na presença do Senhor, a nossa família, aqueles que nos consideram, está sempre junto, né? Essas são as bênçãos, coisas que nós vamos levar para a eternidade, né? Que é a paz, a alegria, o amor, né? É assim que nós devemos viver. E assim eu acredito que nós temos que viver na igreja, né? Com muita união, com muita fé, com muito respeito, consideração
e sempre tá um orando pelo outro, como eu já recebi aqui de muita gente, felicitação de oração. Ó, está orando por você, você não está sozinha nessa luta, você pode crer que você vai vencer, em nome do Senhor Jesus. Aí no dia 2 agora, eu vou passar no médico, no Hospital do Câncer, né, para ver o que ele vai fazer comigo. Mas eu sei que não é ele, é as mãos de Deus que vai estar ali, trabalhando na vida dele para abençoar a minha. Assim eu creio. Deus abençoe os irmãos. Até hoje eu comento que ela recebeu um livramento muito grande. Eu gostaria que ela contasse com as palavras dela. Eu sei que ela está com um pouco de vergonha. Deixa eu ficar na frente dela para ninguém ver ela porque está com vergonha. Paz do Senhor. Então, irmãos, a gente sempre ouve assim dizer que Deus dá o livramento, né? E a gente sabe que Deus livra mesmo. Mas eu vivi na pele esse livramento que Deus me deu. E assim, todo dia quando eu saio de casa eu falo, Senhor, cega os olhos do homem sanguinário, Senhor, faz-me invisível aos olhos do homem mau, né? Então, um dia, voltando de carona com uma amiga, 4 pessoas no carro. E eu estava do lado da motorista, né? E nisso o carro parou no farol vermelho. A janela estava assim, descido o vidro 2 dedos. E encostou um assaltante e falou assim, abaixa o vidro, abaixa o vidro. E aí ele começou a falar para minha amiga motorista, me dá a carteira, me dá o celular, tal. E eu do lado dela, ele não me enxergou, ele colocou assim o rosto, né, virou para trás e pediu a carteira, o celular dos 2 passageiros de trás. Mas isso assim, levou até o farol abrir, e ainda acho que abriu e os motoristas de trás buzinando, e a gente não podia avançar, porque ele também estava assim, pedindo os objetos e assim com a mão embaixo da camiseta como se estivesse com um revólver, né? E nisso a gente estava com muito medo. Enfim, levou o celular, a carteira da motorista, dos 2 passageiros de trás, e eu que estava do lado dele assim, ele estava assim no vidro olhando, ele não me enxergou, não mexeu comigo. Graças a Deus. Então, esse é o meu testemunho. E o principal que, assim, eu fico, graças a Deus, fico muito feliz, porque foi um ano, né, já está terminando, e Deus nos fortaleceu, nos guardou, e estamos firmes na presença dEle, eu e minha família. Isso é um motivo de muita alegria. A paz e a bênção com todos. Os irmãos vão contando as bênçãos, a gente vai lembrando, né? Casa de assalto, quantos assaltos nós passamos. Na saída da igreja com as crianças dormindo, acabamos de fechar a igreja e o bandido veio do lado, apontou a arma para mim, e aí os 2, você quer levar o carro? Espero que a gente vai tirar as crianças. E eles, por misericórdia de Deus, eles falaram, não, pode deixar, e foram embora. Foi por Deus. Um outro assalto, aqui na frente, acabamos de sair aqui, fechar a igreja. Esse mesmo veículo, ele estava estacionado aqui do lado. Meu filho, o Caleb, que vocês conhecem, ele tocando violão e guitarra que ele tinha, aí ele trazia os 2 instrumentos, aí ele acabou de colocar dentro do carro os 2 instrumentos, desceu 2 ladrões, nos renderam novamente aqui na porta, levaram esse carro embora com os instrumentos, mas não nos levaram, né? Bens materiais foram. Um bem que Deus quis que ficasse, ele retornou, e mais uma vez ele foi levado embora por um outro, e Deus permitiu que ele voltasse novamente. Foi a bênção de Deus, a proteção do Senhor. Uma outra vez que eu estava indo para um determinado serviço, próximo da Parque Dom Pedro, dirigindo, quando parei no farol, 2 rapazes desceram,
e eles quebraram o vidro do carro, a bolsa estava embaixo. E da mesma forma, eu não sei de onde veio a força, eles tentaram me bateram no rosto. E eu segurei a bolsa, e eu não sei de onde veio, dois segurando a minha bolsa e eu sozinha do outro lado. Eles tiveram que ir embora e a bolsa ficou. Só tive o prejuízo, com a graça de Deus, só do vidro que quebraram, mas eles não fizeram mais nenhum outro tipo de dano. Na porta de casa, quando chegamos de uma viagem para Valparaíso, acabamos de estacionar o carro de chegada para abrir o portão. Essa bênção é mais minha, viu, do que tua. É, pode contar? Então, deixa para você contar. E o detalhe desse... Por que eu tô falando que a bênção é minha? Porque eu pensei que naquele dia minha esposa ia partir. A misericórdia de Deus, olha só. E eu pensei em outro dia que talvez eu fosse. Todos os dias, né? A gente não sabe qual é o nosso último dia. E para essa viagem, que a gente sempre ia para a casa dos pais dele, nós tivemos, um pouco antes, tinham entrado já na nossa casa várias vezes, né? E uma delas, eles levaram o videocassete. Ainda existe, naquela época era novidade, videocassete. E as crianças gostavam de assistir Esmilinguido, gostavam de assistir essas coisas. E eles levaram um videocassete. Aí a igreja fez arrecadaram lá e deram de presente para nós um novo videocassete. E as crianças ficaram todas alegres. O que nós fizemos? Levamos o videocassete para essa viagem. E quando nós retornamos, na hora que chegamos, eu desci do carro, tirei a chave do contato e a minha mãe e meu pai estavam na casa. E aí, na hora que eu tirei, os ladrões chegaram. E aí, o que estava lá dentro? O videocassete, as nossas malas. E a primeira coisa que eu pensei, falei, pronto, vai o videocassete de novo. Mas isso é um detalhe, né? Nessa hora, o que eu fiz? Acabei jogando a chave para dentro do portão. E aí eles acabaram ficando um pouco mais nervosos com a situação, mas a misericórdia, que na hora que nós chegamos estava cheio de gente na rua, mas nesse momento não deu um minuto e meio, não tinha mais ninguém, sozinhos, nós estávamos sozinhos, e ali foi a hora que o Senhor nos protegeu, porque aí eles falaram assim, por que você fez isso? Eu falei, peraí, eu vou dar um jeito, espera aí. Só assim, pedindo a Deus, nos ajuda agora, o que eu vou fazer? Pegar essa chave? Vou fazer o quê? Eles vão levar as crianças, vão levar, não sei. Mas eles acabaram indo embora e não levaram nada pela misericórdia de Deus. Bênção sobre bênção. Nós estávamos voltando de Valparaíso logo após o almoço. Depois do almoço, dá o quê? Um sono. Todo mundo dormiu no carro, inclusive o motorista. E, de repente, você dormiu, e aí ele puxou o volante e acabou o carro rodopiando como chama aquela rodovia? Na Marechal Rondon, onde passam treminhões, que são caminhões de vagões que levam cana a qualquer momento. E nesse momento eu não tinha nada, nenhum carro, nenhum treminhão passou, mas o carro rodopiou e aí ele bateu de costa na ribanceira. E o impacto, eu bati a cabeça no encosto de cabeça. E nessa pancada tão forte me fez um corte aqui na cabeça. E aí até que vieram pessoas, né, socorrer, nós fomos até o hospital lá em Birigui, o resgate nos levou, né, e aí veio um guincho e levou o carro, nós lá, eu levando ponta na cabeça do seguro, e aí eu levando ponto na cabeça, e cadê o carro? O guincho foi atender outra pessoa e foi embora com o nosso carro, nossas malas e tudo. Eu sei que a misericórdia de Deus, que nós voltamos para casa com tudo, alguns pontos, mas a glória de Deus foi manifesta mais uma vez, que hoje eu estou aqui para contar essas bênçãos
bênção sem fim. E essa semana nós voltamos de viagem e eu não pude comparecer na quinta-feira lá no culto de ações de graça. Peguei uma infecção na gengiva e eu estava como o Kiko, um pouquinho assim inchada, sabe? Mas a graça do Senhor me ajudou e fui medicada e agora estou podendo falar e compartilhar das muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Amém? Aplauda ao Senhor. Paz de Deus seja com todos. Bom, ações de graças não necessariamente se trata de bênçãos materiais, né? Como a Sandra acabou de dar alguns testemunhos, livramentos, muitas vezes somos abençoados de outras formas. E eu não gosto muito de comentar sobre bênçãos materiais, por mais que Deus não tenha me deixado faltar nada. Mas em momentos como esse, eu prefiro falar da maior bênção que eu acredito que Deus tem me abençoado e tem se estendido para minha família também, que é a própria família a qual Deus me deu. Meus pais, meu irmão, minha esposa, a família da minha esposa. E esse dia de ação de graças nos Estados Unidos, eles comemoram de uma forma juntando a família. Eles comemoram com a família. É claro que aqui no Brasil é uma cultura um pouco diferente, mas seria quase parecido com o que fazemos no Natal. No Natal, onde a gente quer reunir a família e conversar e trocar essas bênçãos, né? Esses testemunhos com a família, brincar. É basicamente esse o dia qual eles fazem isso lá nos Estados Unidos, que chamam de ação de graças. Então é sobre isso que eu venho compartilhar um pouco com vocês, que Deus me abençoou muito através da família da minha esposa, da minha família, e eu sou grato por isso. Mas não posso deixar de falar também o que Deus tem feito na minha vida. Em mais ou menos 10 anos, Deus mudou a minha vida de uma forma assim extraordinária, onde eu era um jovem, ainda sem um ensino superior, e em 5 anos eu consegui fazer a faculdade, terminar a faculdade, consegui um emprego dentro da área a qual eu me formei, coisa que até então eu só tinha carteira como atendente em supermercado. Cheguei a trabalhar no fast food, no McDonald's, e em 5 anos houve essa virada. Em mais 5 anos eu casei, temos o nosso próprio carro, temos a casa própria, e é tudo para honra e glória de Deus, porque se não fosse Ele, eu não sei o que seria. Amém? Eu gostaria de contar minha bênção também, e são muitas, né? Mas eu gostaria de dizer algo que esse ano foi muito marcante para a minha vida. Eu já contei de forma sucinta lá no Aricanduva, e talvez tenha mencionado alguma coisa aqui a respeito de algo interessante. A palavra de Deus fala que sonda a Deus o meu coração e vê se há algum pecado em mim, esquadrinha o meu coração, faz tudo isso para que a gente possa pedir perdão, mudar a atitude. E esse ano, algumas vezes eu acordei assim, muito assustado e muito triste comigo mesmo. No primeiro momento foi assim, até que eu conversei com o Espírito Santo e houve a explicação. Eu tive alguns sonhos muito terríveis, que não faz muita parte da minha índole. E sonhos assim, gravíssimos, que eu ficava envergonhado de mim mesmo depois do sonho. E eu falava, Senhor, o que é isso? Ficava muito amargurado com aquilo. E na segunda ou na terceira vez, o Espírito Santo ministrou no meu coração: você recebeu esse sonho para que você entre na minha presença e peça perdão, porque ele está no seu subconsciente, e eu
estou te esquadrinhando para que todo esse tipo de coisa saia da tua vida e não venha mais esses maus pensamentos, essas situações tristes. E eu entendi isso quando eu tive um outro sonho semelhante. Aí foi muito mais fácil quando acordei pela manhã e fui na presença do Senhor. Senhor, eu jamais imaginaria que eu poderia fazer algo assim, e Tu está me dizendo para que eu peça perdão por um pecado que eu não cometi diretamente, mas que está às vezes nos pensamentos, e por estar nos pensamentos, Deus queria que isso saísse. Talvez você também tenha alguma coisa assim. Às vezes a gente vê algum tipo de político, algum tipo de situações que é injusta e dá vontade de fazer justiça com as nossas próprias mãos. E eu sonhava fazendo essas justiças com as minhas próprias mãos. E o Senhor dizendo: a justiça é minha, no meu tempo, na minha hora, no meu momento. E eu aprendi isso durante esse ano e foi uma bênção para mim. E se você tiver algum tipo de sonho assim, amados, chegue, se derrame na presença do Senhor, porque é Ele fazendo uma limpeza na sua vida, para que você se arrependa daquilo que ainda você não cometeu, mas que já está sendo maquinado no seu subconsciente, para depois vir aflorar, isso já é mais psicologia, né? Aflorar e venha a se concretizar aquilo que Deus não se agrada. Amém? Então isso é uma das coisas. A outra bênção, eu gostaria de dizer que são vocês. Aqui no Parque do Carmo, nós começamos aqui assim sabendo que Deus estava no negócio, mas mesmo assim a gente tem aquele coraçãozinho um pouquinho de dúvida, né? Hoje o pastor contou duas bênçãos sobrenaturais que ele ousou até falar que até a própria irmã Lúcia no momento duvidou, né? E de 2 vezes o tanque de combustível está cheio sem ninguém ter colocado combustível, né? E quando eu comecei aqui nessa revitalização do Parque do Carmo, era muito difícil. Eu vim a primeira vez, eu e a irmã Sandra, né, no comecinho de janeiro. Depois eu vim a outra vez, eu e a irmã Sandra, e apareceu um visitante. Depois no terceiro domingo veio eu só, porque a irmã Sandra não pôde vir, abriu o culto normal aqui, só eu orei, que em um determinado tempo fechei, mas foram chegando pessoas. E entre essas pessoas eu gostaria de dizer, né, que chegou a irmã Thalita daquele jeitão dela, correndo todo, ô pastor, não sei o que tal, e conversamos tal, domingo que vem meu pai e minha mãe vão vir, e vieram mesmo. E aí depois veio é um nome difícil? Não é o Giliardo, o Gidaldo. Aí veio o Gidaldo, e aí veio o André, né? Rodrigo, e foi chegando pessoas, e aí, por último agora, chegou o Lucas, e Yasmin e tudo mais, chegou os irmãos lá do Haiti, e a igreja começou a se movimentar, e eu só posso agradecer a Deus, né? Porque eu falava: Senhor, o que eu tenho feito para este povo vir? Nada, a não ser orar. Que eu rogava ao Senhor da Seara para que mandasse obreiros. E os irmãos bem sabem, principalmente o pastor Isaías sabe muito bem que um pastor pregar quinta, pregar domingo de manhã, pregar domingo à noite, pregar quinta, pregar domingo de manhã, pregar domingo à noite, e estava difícil. Aí veio o pastor Cornélio, que começou a nos abençoar uma vez por semana, e agora veio o pastor Isaías, e as bênçãos estão chegando, e nesse ano de 2025 eu agradeço por tudo, e encerro muitas bênçãos, que são muitas, 1, 2, 3, quantas bênçãos são. Eu gostaria de dizer sobre as crianças. Começamos, né, a irmã Ruth é a nossa tesoureira, a irmã Letícia é a tesoureira aqui,
E as finanças da igreja estavam muito difíceis. Pagar o aluguel de lá, pagar o aluguel daqui, pagar a luz de lá, pagar a luz daqui, pagar a água de lá, pagar a água daqui, pagar telefone, pagar a internet, pagar isso, pagar a ajuda de custo dos monitores, pagar a alimentação das crianças. Fazer tudo isso, a soma está em torno de R$18.000 por mês. E agora, Senhor? E o caixa da igreja cada vez mais abaixando, e o Senhor providenciou o sobrenatural dele nesse final de ano agora, que para a glória do Senhor nós saímos do vermelho, estamos voltando naquela que o pessoal diz popularmente, a gordurinha que nós tínhamos voltou a ter novamente, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em glória. Como ele dissesse assim: eu chamei você para esse ministério de criança, descansa em mim, que eu cuido de todas as áreas. Amém? Paz e bênção, irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos mais uma vez aqui. Eu quero, antes de falar, eu quero ler com os irmãos o Salmo 103. Salmo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, manifestou seus feitos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Somente até aqui. Eu não preciso nem falar muito, esse salmo ele é bem explicado, que nós possamos bendizer ao Senhor em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero agradecer a Deus neste momento por tudo quanto Ele tem nos dado, tem nos feito, por tudo quanto Ele tem sido para conosco. Agora em dezembro a gente faz 37 anos de casados, eu e minha esposa, então são 37 anos de caminhada, de provas, dificuldades, de bênção, né? São muitas bênçãos, o cuidado de Deus em todo o tempo para conosco, 3 filhos abençoados o Senhor nos deu e estamos aí caminhando pela fé. Amém? Quando a Sandra falava aqui dos assaltos, dos acontecimentos, aí eu me lembrava ali também de algumas vezes que passamos por essa situação, mas aí a gente via a mão de Deus agindo, né? Do nada a pessoa desistia do que ia fazer, saía correndo. Não sei se eu contei aqui, uma vez que marcou a minha vida, eu estava pastoreando uma igreja do outro lado ali na cidade de Líder, e terminou o culto, e a gente estava conversando, e eu estava na porta, pastor. E aí chegou uma mulher com um facão enorme, e ela veio para matar o pastor da igreja. E quem era o pastor da igreja? Estava ali diante dela, não tinha como falar não. E aí ela falou: quem é o pastor da igreja? Eu falei: tá, mas o que você quer?
Aí ela falou, eu quero mais, aí começou. Aí naquilo que ela começou a falar, ela olhou para mim e falou, você não tem medo de morrer? Eu falei, quando eu era vivo eu tinha. Irmãos, saiu da minha boca. Eu falei, quando eu era vivo eu tinha medo. Quando eu falei aquilo, a mulher saiu correndo, que até hoje eu não sei o paradeiro. Ela veio para matar o pastor e saiu correndo. E aquilo eu pude ver a mão de Deus. Não tem como explicar. Tem coisa que se a gente tentar convencer o outro para acreditar, não vai dar, pastor. É questão de fé. É aquilo que eu falei hoje cedo lá na Aricanduva. É um processo que cada um vai ter que passar. Você vai passar por experiências que você tem que passar, mas Deus vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, né? Outra vez a gente cuidou de uma família, alimentou, né? Todo aquele trabalho pastoral, cesta básica, terminava o culto, a gente ia para a padaria, comprava pão fresquinho, lanchinho, mandava para aquela família. E de repente, não sabemos como é que aconteceu, aquela pessoa se revoltou com Deus e decidiu matar o pastor. E aí a gente tinha culto terça e quinta, e aquele cidadão tinha um bar do lado da igreja, ele ficava no bar com 38 cheio para matar o pastor. O pastor tinha uma Brasília, que eu falei hoje lá. Eu chegava, estacionava a Brasília, descia com a minha esposa, ia para o culto, meus filhos pequenos, e o homem não via o pastor chegar. Ele falava, ué, chegou a Brasília e eu não vi o pastor. Desceu outro homem. Essa igreja não tem mais pastor? Mudou o pastor? Aí a irmã falou, não, é o mesmo pastor Isaías, ele está aí terça, quinta e domingo. Ué, mas eu vejo outro homem entrando aí como pastor. Sabe o que é isso? É Deus. Ele estava disposto a matar o pastor, aí Deus, para ele, era revelado outra pessoa e não. E eu entrava, saía e ele e voltava para casa revoltado porque o pastor estava fugindo dele, e eu estava lá inocentemente, sem saber de nada, adorando a Deus, servindo aos irmãos, e o Senhor nos livrou de tudo isso, amém? E que nós possamos, irmãos, entender que a sua vida e a minha está nas mãos de Deus. Há um texto que eu gosto muito que diz assim, em Deus eu tenho posto a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Então que a sua confiança possa estar no Senhor, amém? E eu costumo brincar com os meus filhos, mas é uma brincadeira muito séria. Quando eles vão sair, eu falo, sai orando, volta orando, já orou. A gente fica o tempo todo, porque é Deus que nos livra. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, por onde a gente vai, não é para andar assombrado, é para a gente descansar em Deus e saber que Ele cuida de cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por este momento. E também após nós vamos ter aquela outra parte. Amém. Vamos orar agora ou depois? Então nós vamos orar, agradecer a Deus, logo mais o nosso irmão estará fazendo aqui a segunda parte, amém? Levante a sua mão comigo e vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Senhor, te agradecemos por este momento em que estamos em família, para agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem sido, tem feito nas nossas vidas, por todo o cuidado, ó Deus. Muitas vezes nem percebemos o mal, as ciladas do inimigo, as covas abertas, mas o Senhor o tempo todo está guardando, livrando, protegendo e nos sustentando. Ó Deus, te louvamos por cada um dos teus filhos neste lugar, por aqueles que já decidiram ficar conosco, por aqueles que ainda irão decidir, por aqueles que faltaram hoje, não puderam estar conosco. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Nós te agradecemos pelo vizinho da esquerda, da direita, da frente, por cada morador desta rua, deste bairro, e pedimos ao Senhor que traga aqueles que são de salvação, aqueles que o Senhor já tem um chamado específico, ó Deus, para que possam juntar-se a nós nesse trabalho. Meu Deus, abençoa também a semana dos teus filhos, guarda, leva em paz, dá vitória em tudo aquilo
aqueles que vão estudar, aqueles que vão trabalhar, aqueles que têm algum exame médico, aqueles que irão passar, Senhor, por alguma consulta, que o Senhor possa guardar, estender as mãos e que o Senhor possa mudar toda a realidade. Meu Deus, abençoa a tua filha que no dia 2, meu Deus, vai passar em consulta médica. Acompanha a tua filha dando vitória, protegendo, livrando, Senhor, de todo o mal. Meu Deus, tu és o guarda fiel das nossas vidas. Tu és aquele que não dorme, não cochila. Tu és aquele que está atento, Senhor, a cada movimento dos teus filhos. E nós te agradecemos, ó Deus, também pelo Brasil, pelas autoridades constituídas. Te louvamos por tudo, Senhor. Conceda-nos vitória, porque o Senhor é um Deus de vitória. Nos coloca a cada dia, Senhor, nas tuas mãos, na tua presença, para que possamos entender o teu propósito, ó Deus, para que possamos caminhar por fé e não por vista, ó Deus. Livra-nos de todo o mal, livra-nos, ó Deus, do homem sanguinário, do homem violento, livra-nos das ciladas do inimigo, e nós continuaremos firmes, atentos, meu Senhor, a fazer a tua vontade, não só hoje, ó Deus, mas para todo sempre. Guarda a tua igreja, Senhor, não somente aqui, mas em toda a face da terra. Há os cristãos que estão sendo violentados, perseguidos, Senhor, em vários países. Cuida, Senhor, da tua igreja, porque a tua igreja é a menina dos teus olhos, ó Pai, e nós estamos aqui nesta noite, gratos a ti por cada livramento, por cada vitória. São tantas bênçãos, ó Deus, que às vezes não consigo nem lembrar de todas, mas o Senhor é bom, fiel o tempo todo, e nós te louvamos não só hoje, Senhor, mas para todos sempre, para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos continuar, irmãos, firmes na presença do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Vou só contar aqui rapidamente o meu testemunho também, né? A esposa não quer falar? Como foi cantado aqui o louvor, bênçãos que não tem fim. 1, 2, 3. Meu maior testemunho eu falei lá no Aricanduva, que eu estar aqui na igreja servindo ao Senhor, né? Porque não foi uma, nem duas, nem três, foram 6 vezes que o Senhor me livrou da morte. 6 vezes eu bati o carro de frente, que foi PT os carros. Você via, você fala, esse carro aí já era. Mas Deus sempre colocou a mão, eu sempre saí ileso. Mas nessa época eu não era cristão, não era convertido, eu vivia no mundo, né? Eu passei por vários processos na minha vida. Como foi falado na palavra hoje, eu vivo até hoje o processo, né? E hoje eu estou aqui na casa do Senhor. Quem conheceu o Cal há 15 anos atrás falou, esse rapaz não tem jeito, esse rapaz é daí para a morte. Ele não tem jeito, não tem salvação. Mas a minha esposa foi para a igreja primeiro que eu. Aceitou Jesus, se converteu e ficou clamando, orando, buscando, até trazer o marido. E hoje estou aqui, né? Adorando ao Senhor, na casa do Senhor. E a minha maior bênção é essa. Não que Deus não tenha me dado, Ele nos deu tudo. Até a mais do que nós merecemos, né? Que é tantas bênçãos que Ele dá. Ele já me deu meu carro, meu comércio, uma família maravilhosa, né? A outra família agora que é a CEPAB, que nós estamos aqui, eu perco as minhas datas, uns 7, 8 anos, né? Que já existe, nós estamos aqui desde o início, para a honra e glória do Senhor. E Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer. Para estarmos aqui, Deus usou o meu cachorro. Fui passear com o cachorro, coisa que é raro de eu fazer. E eu vi 2 pessoas ali orando, que era o pastor e eu acredito que a Sandra, né? Lá no Aricanduva. Fui, voltei, falei pra minha esposa, acho que ali é uma igreja. Tem gente lá de joelho, lá orando, lá. Aí ela foi. Isso que ela já tinha ido em outras igrejas e me chamou, eu falei que eu não ia. Da última que eu saí, eu falei, não quero mais saber de ir pra igreja. E eu já falei que eu tô já bem, eu não vou mais cair. Eu tô firme e tô forte. Mas não é assim, irmão. Se eu não tivesse vindo para a igreja, com certeza eu já teria caído, já teria me deslizado, já teria voltado para o mundo, né? E o processo, como eu disse, eu estou continuando nele. Como eu já falei lá no Aricanduva, estamos com a obra e vivendo esse processo, né? A obra está lá mais de 1 ano e meio parada. Aconteceu, eu já falei com o nosso pedreiro, ele infelizmente está no cárcere, né? E já falei para minha esposa, quem vai terminar a obra vai ser ele. Deus vai tirá-lo de lá e ele vai vir terminar essa obra. E é tudo pela fé, irmão. Tudo que a gente faz, eu e minha família, é pela fé. E amanhã a minha maior bênção é essa, é estar do lado da minha esposa. Meus filhos estão ali atrás, Letícia e Isaac. E é meu maior presente, minha maior bênção. Amém? Eu convido os irmãos a se levantar para a gente fazer um cântico aqui. Que esse cântico aqui faz muito, assim, parte da minha família, de mim. Eu sinto, quando eu escuto esse louvor, ele toca muito no que aconteceu na minha vida, na minha família, né? Que é a restauração do lar, da família,
É filho que esqueceu dos pais, filhos que dão desprezo pro vovô, pra vovó, filho que não respeita pai e mãe. E só quem pode restaurar esse amor é Deus, né? Então vamos louvar aqui, só Deus pode restaurar esse amor, amém? Quero te pedir, meu Senhor, atenda agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar meu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé que tua família Ele irá restaurar hoje. Derrama sua unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor, pois somos tua existência, a tua criação. Eu te peço pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. Que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho que invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé que tua família Ele irá restaurar. Basta só você pedir com fé que sua família Ele irá restaurar.
restaurar. Pois basta só você pedir com fé, que tua família Ele irá restaurar hoje. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé, vamos agradecer a Deus e após a bênção apostólica, não saia correndo, cumprimente o seu irmão e tem algumas coisas para a gente comer lá atrás, então não saia correndo, fique por aí, que vai ser só bênção, amém? Levante a sua mão juntamente com a minha, que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja presente, não só hoje, mas para todo sempre, toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe, boa semana a todos.